Olá, meu nome é Natália e hoje eu vou falar sobre a interpolação polinomial. Primeiro, o que é a interpolação? A interpolação é um método matemático que permite que, mesmo com os valores não estabelecidos, nós consigamos achar um conjunto XY de acordo com uma reconstituição aproximada de valores de uma função. Ou seja, quando nós já temos outros valores tabelados que constituem uma reta ou alguma outra função, e nós queremos saber um ponto em que não foi especificado e que está entre os valores que já possuímos. Para que serve? A interpolação ela é muito funcional na engenharia e áreas da ciência, porque geralmente nós obtemos dados pontuais em experimentos de amostragem e precisamos saber algum ponto do tempo, da concentração ou algum outro dado que não foi anotado com o experimento. Então fazemos a interpolação para estimar com aproximação a dupla XY no gráfico de acordo com os dados que obtemos com a amostra. Quando temos a função polinomial com os dados que tivemos no experimento, queremos dizer que é uma amostra que não segue um ritmo linear, ou seja, varia em diferentes níveis de concentração ou tempo, igual eu já disse anteriormente, depende do experimento que foi feito. Então, podemos adotar a interpolação polinomial para encontrar o conjunto XY de interesse para gráficos como, por exemplo, esse que está na tela. Para citar um exemplo, eu vou usar os pontos estipulados nessa tabela, onde o x é 1, 2, 3 e 4, e o y é menos 17, 4, 71 e 202, e adotando a equação de a vezes z igual a b, onde b são os valores de y. Para resolver isso e encontrar o z, nós construímos uma matriz A, onde a primeira coluna e primeira linha são todas a número 1, a segunda coluna são os valores de x, a terceira coluna é a segunda coluna ao quadrado, e a quarta é a segunda ao cubo. Fazendo a multiplicação da matriz, adotando que matriz A, B são os valores de y, as raízes desse sistema são os coeficientes do polinômio. Então, fazendo essa multiplicação, temos que z é menos 10, menos 15, 5 e 3. Para saber algum valor que está entre esses, fazemos o polinômio de acordo com as equações que vemos na tela. E como tudo isso acaba sendo confuso para fazer à mão e acaba sendo fácil de errar, a gente pode fazer uma programação em C para facilitar o processo. Bom, essa é a bibliografia das imagens que eu usei e vamos à programação. Primeiro, iniciamos o programa, incluindo as bibliotecas. Então, temos a primeira, que é para comandos de entrada e saída, a segunda, que é para alocação de memória, controle de processos e conversões, e a terceira, que é para funções matemáticas, como senos, cossenos, exponenciais, logaritmos, certo? Nós vamos implementar o algoritmo de eliminação de Gauss, de acordo com a página 126 do livro de Cálculo Numérico de Ruggiero e Lopes. Neste caso, vamos deixar o usuário especificar a quantidade de variáveis e refazer caso tivermos um valor nulo. Estou usando o algoritmo descrito na página 127 desse mesmo livro. Então, primeiro, nós pedimos a quantidade de variáveis no sistema, com esse printf. Declaramos a matriz de acordo com os números de variáveis que o usuário digitou. Colocamos também um vetor para colocarmos os valores de y que o usuário digitar, um vetor com os dados de x, e como nós queremos a equação a vezes z igual a b, colocamos também esse float z aqui como vetor solução. A gente adota essas variáveis aqui auxiliares para percorrer os coeficientes e esses outros floats para auxiliar nas equações que a interpolação precisa para ser feita. Aqui nós solicitamos os valores de x e os valores de y. E aqui nós vamos montar a matriz A. Para montar a matriz A, a gente usa um comando for. Para resolver o sistema
linear de A vezes Z igual a B, essa parte do programa aqui faz aquela multiplicação que eu disse anteriormente da matriz, que a segunda coluna são os valores de x, a terceira é a segunda ao quadrado e a quarta é a segunda ao cubo, e fazemos a multiplicação das matrizes. Estamos utilizando o comando for novamente e as variáveis auxiliares que declaramos no início, certo? Aqui nesse if, é o que eu disse no início, caso o número seja muito baixo ou nulo, o programa não fará interpolação e exibirá a mensagem detectado valor nulo na fase de eliminação, encerrando o programa, forçando o programa a encerrar. Como nossos valores são maiores, podemos continuar a programação. Portanto, terminamos a resolução do sistema para a equação de A a Z igual a B com outro comando for. Aqui, na fase de resolução, nós fazemos os cálculos, os novos valores para os demais coeficientes, e ele fará a resolução do cálculo para Z. Certo? Aqui a gente terminou a resolução do sistema linear. E a gente vai perguntar qual o valor de x que quer ser interpolado. Então, a gente coloca mais um printf, mais um for. Então, vamos testar a programação. Bom, então, para testar, primeiro ele pergunta a quantidade de variáveis no sistema n, e a gente tinha anteriormente o x como 1, 2, 3 e 4, então são 4 variáveis, sendo x0 igual a 1, x1 igual a 2, x2, 3 e x3, 4. Então, vamos colocar também os valores de y que a gente já tinha, sendo o 1 igual a menos 17, o 2 igual a 4, o 3, 71 e o 4 igual a 202. O valor de x a ser interpolado, então eu escolho algum valor entre o 1, 2, 3 e 4, que são os valores de x, que eu gostaria de descobrir algum valor de y equivalente. Então, vou colocar aqui 3,5. O valor de y interpolado em x é 127,37. Aí ele pergunta, que a gente colocou no programa, deseja continuar? Sim ou não? Aí eu vou colocar aqui que não, porque a gente está só testando o programa para ver se funciona. Bom, é isso. E esse era o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada.